todas as pessoas presentes. É um prazer começar esse encontro com esse painel, essa roda de conversa, né? Pelo menos é assim que a gente chama no Brasil. Eu acho que é um bom título, porque não vai ser uma mesa de palestras. A gente está tentando realmente organizar aqui de forma que funcione como um bate-papo. Eu vou falar em português brasileiro e, por isso, vou tentar falar pausadamente. Primeiro, porque a maioria dos membros da mesa viemos do Brasil e porque já conversei com os nossos colegas que falarão em outras línguas e sabemos que o EDIS é um projeto multilíngue, então vamos ter uma fala, duas falas em espanhol. A Helena vai falar em inglês ou espanhol? Não sei se alguém tem essa informação. Rodrigo? Inglês. Então, teremos uma fala em inglês, uma fala em espanhol e 3 pessoas falando em português. Então, espero que possamos nos comunicar dessa maneira. Eu já conversei com as membros da mesa. Se houver alguma dúvida, a gente vai tentar fazer aí a tradução, se houver algum problema. Mas, bom, gostaria de começar agradecendo, primeiramente, ao museu que nos recebeu. E, geralmente, quando fazemos parcerias com os museus, às vezes os museus só cedem o espaço. Não foi o caso. Nós tivemos, de fato, uma parceria, uma colaboração muito profícua com a Marta Lourenço, como o Rodrigo já salientou na mesa de abertura, que, de fato, abraçou esse projeto e que nos recebeu a partir dos objetivos do projeto EDIS, unindo forças para que a gente tivesse, de fato, um exercício, que a gente fizesse um exercício intelectual e prático ao longo dessa semana de reflorestar esse museu e tentar inspirar formas de reflorestar outros museus, não apenas de história natural e de etnografia, mas sabemos que todos os museus atualmente lidam com as heranças coloniais. Como nós, acho que a maioria de nós aqui nessa mesa, falamos a partir de experiências museológicas, vamos falar um pouco disso, né? Cada um trazendo as suas práticas, como os conhecimentos indígenas e as agências indígenas transformam museus e as categorias coloniais de patrimônio. Não podemos fugir de um debate prático sobre isso. Então, acho que é muito oportuno estarmos nessa instituição que vem travando esse debate, tanto do ponto de vista conceitual, teórico, como do ponto de vista das práticas e das agências que esse museu permite e abraça aqui dentro. Queria agradecer também a parceria constante com o Rodrigo, que, de alguma forma, sempre foi muito generoso como coordenador do Work Package 5 no projeto EDIS, que é um Work Package que a gente começa agora, essa primeira atividade pública, mas que, na verdade, nos últimos anos já nos gerou uma série de trocas muito interessantes e com quem eu venho aprendendo bastante e pretendo continuar ao longo do projeto. Bom, eu não vou me alongar muito, mas dizer que essa é uma mesa que tem essa ambição de trazer pontos de vista diversificados, indígenas e não indígenas, sobre a perspectiva das agências que transformam e reflorestam museus, no âmbito daquilo que a gente está chamando como uma museologia experimental indígena, ou museologias experimentais indígenas, sempre no plural. Podemos entender essas museologias de diferentes maneiras. Por exemplo, no contexto brasileiro, latino-americano, de outros países da América Latina, nós vemos florescer vários museus comunitários indígenas desde pelo menos os anos 90, né, e com mais intensidade ao longo das primeiras décadas dos anos 2000, e esses museus e as agências dos seus curadores, artistas, criadores, vêm transformando as bases daquilo que se entende como uma museologia, por vezes identificada como social, por vezes identificada como experimental. Então, a partir dessa museologia, nós só podemos entender o patrimônio, essa categoria eurocentrada de patrimônio, que sabemos que é patriarcal, colonial, mas que, de alguma forma, vem sendo disputada por essas agências, de forma bastante ampla e, como já foi dito na mesa de abertura, entendendo o patrimônio como algo vivo, orgânico, em constante transformação. E essa transformação ela se dá justamente a partir dos encontros que nós promovemos, justamente como tivemos agora, no início, na nossa recepção, nesse Torá, em que foi, de fato, um encontro
de subjetividades, de perspectivas artísticas, de espiritualidade e de corpos, né? O patrimônio ele é corporificado de diferentes maneiras e essas corporificações elas sempre ocorreram, como bem disse Marta no início, a partir de atravessamentos e agências indígenas escondidas ao longo da história colonial, mas que hoje vem cada vez mais vem à superfície para denunciar as violências produzidas pelos museus. A partir dessas violências, dessas feridas, nós construímos possibilidades de reconexão, né, e possibilidade de fazer esse patrimônio reviver no presente, com outras agências, com outras autoridades. Então, a minha primeira pergunta para essa mesa, e como eu disse, vai ser uma mesa de conversa, então eu vou pedir para que cada um, na primeira fala, se apresente. Eu vou apresentar vocês brevemente, mas que se apresentem nos seus próprios termos, e depois a gente inicia esse debate, mas a minha primeira pergunta, no âmbito dessas apresentações, é saber como é que cada um de vocês entende essa retomada dos museus, utilizando um termo muito utilizado e popularizado pela Glicéria Tupinambá, que é uma ativista e artista que vai falar dessa possibilidade dos indígenas de retomarem os museus como território indígena, né? E a gente poderia esticar essa possibilidade para o patrimônio, de modo geral, né? Como é que as agências patrimoniais elas são retomadas por pessoas indígenas, na prática individual de cada um. Então, eu acho que a gente pode começar um pouco se apresentando, um pouco dividindo esse entendimento de como percebem essa museologia experimental indígena e essa retomada dos museus nas instituições, nas práticas, nas agências que vocês conduzem. Eu vou seguir, primeiramente, uma ordem que nós temos aqui, começando com Ana Maria Lema, da Universidade Maior de San Andrés, em Bolívia, que é uma parceira e uma das colaboradoras no projeto EDIS também. Ana Maria. Muito obrigada. Boa tarde a todos. No voy a hablar portugués, no voy a hablar inglés. Si quieren hablo francés, pero creo que lo haré en español. Mi nombre es Ana María Lema, soy historiadora. No solamente soy profesora en la Universidad Mayor de San Andrés, un punto que nos une con Bruno, porque trabaja en St. Andrews, ¿verdad? Pero en Bolivia somos pocos historiadores e historiadores, pero somos muchos con relación a la cantidad de la población que existe en nuestro país. Bolivia es pequeñito al lado de Brasil, es pequeñísimo en materia de población. Hemos tenido un censo el año pasado, no nos han dado los resultados totales, oficiales, más de un año después del censo. Sospechamos que somos 11 millones, nada más. Y en esta situación, en este contexto, en un país con una buena cantidad de población indígena, digo buena porque no es mayoritaria, pero casi. Muchos profesionales nos hemos convertido en todólogos, es decir, hacemos de todo un poco. Qué bonito sería solamente dedicarnos a la investigación, a la enseñanza, a la publicación, a la difusión, pero hay que comer. Y eso nos lleva a transitar por otros caminos. Eso me llevó a dirigir una sucursal de un museo muy importante en Bolivia, que es el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, cuya sede está en la sede de gobierno, es decir, en la ciudad de La Paz. Ese museo, que tiene mi edad, abrió hace unos casi 20 años una sucursal en la ciudad de Sucre, que es la capital de la República, y que es mucho más pequeño, pero que es absolutamente fascinante. Y como su nombre lo indica, es un museo de etnografía y folclore. Hay días en que es más folclórico, hay épocas en que es más etnográfico, pero lo que suele presentar al público son colecciones o bien exposiciones temporales relacionadas con el mundo indígena en Bolivia, pero no en su totalidad, sino
alguno de los pueblos que vive en nuestro territorio, que vive todavía en nuestros territorios porque muchos de ellos pues ya se han extinguido. En esta experiencia, yo estuve 3 años trabajando ahí, he tenido la oportunidad de recibir exposiciones que fueron enviadas desde La Paz. Y ha sido muy interesante poder constatar cómo una exposición pensada en La Paz para un público paceño o para turistas que van a esa ciudad no tiene el mismo impacto en otra ciudad, no habla el mismo idioma. No me refiero a la cuestión lingüística, sino que los mensajes transmitidos en un determinado lugar no son recibidos, no tienen el mismo impacto en otro lugar. Para empezar, impacto en población indígena prácticamente nulo. Los indígenas no van al museo. Muchos indígenas están en el museo. Hay cada vez más profesionales indígenas que se involucran en trabajos de museografía o de investigación, pero se ha tenido que esperar mucho tiempo para que la directora de ese museo en La Paz fuera una mujer indígena. ¿Y cómo ha actuado esa persona? De la manera más elitista, creo, posible, de la manera más excluyente posible. Entonces, procesos que buscan acercarnos entre bolivianos muchas veces se van por otro camino y en vez de acercarnos nos alejan, nos dividen. Eso es un problema muy complicado que todavía no se ha resuelto. Perdón, si miro mi teléfono no es que esté esperando algún mensaje, sino que no he podido imprimir mis apuntes y aquí están. Bien. Entonces, como les decía, el rol de los distintos representantes de distintas poblaciones indígenas que hay en Bolivia, que no, por si acaso Bolivia no es solamente un país andino, 2/3 partes del territorio están en lo que llamamos las tierras bajas, desde la Amazonía que colinda con Brasil hasta el Chaco que colinda con Argentina y Paraguay, y toda una zona intermedia y una zona central que tal vez algunos de ustedes conocen porque cuenta con maravillosas áreas protegidas, territorios indígenas y narcotráfico. Entonces, mi primer acercamiento a la problemática indígena viene de esta experiencia que lamentablemente no pudo prolongarse, pero en la que creo que yo soy la que más ha aprendido al ver justamente cómo se relacionan estos distintos actores en el propósito de dar a conocer la cultura. ¿Puedo seguir o mi tiempo está? Mais minutito. Tenía más un minutito, pero podemos pasar a las otras presentaciones y retomamos en la próxima pregunta. Gostaria de me desculpar, mas o Francisco Uichaqueu, como foi dito na primeira mesa, não vai estar conosco e talvez se junte a uma outra mesa ao longo dessa semana, infelizmente por motivos de voo. Então eu vou passar a palavra para Nara Galvão, do Instituto Ricardo Brenan, que também é doutoranda em antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, Bruno. Boa tarde a todas as pessoas. Queria agradecer o convite, né, como o Bruno, o professor Pedro Cardim, que já esteve conosco lá no Instituto, o amigo Bruno. Queria muito agradecer a Ziel por essa parceria de trabalho e por estar fazendo a imersão tão profunda no nosso acervo, lá no museu, né? E cumprimentar também a diretora do museu, no qual estamos presentes, e os demais componentes dessa mesa. Quando a gente pensa a pergunta do Bruno, que é com relação ao que seria uma museologia experimental, a gente pensa em práticas e pensa em processos, né? Então, no Instituto, a gente tem um acervo que foi adquirido pelo colecionador Ricardo Brenan, que é um acervo extremamente eurocêntrico e colonial, mas que, com obras de um Brasil que a gente chama Brasil holandês, que foi o período da ocupação do Brasil holandês, sobretudo na região nordeste do Brasil, e de como, a partir desse acervo de Frans Post, né, que foi um pintor que retratou
essa paisagem, o primeiro grande paisagista das Américas, né, tudo que se diz, como que essa paisagem ela pode ser trabalhada com outras narrativas dentro da instituição. Então, para além disso, o Ricardo Breno ele também adquiriu algumas obras de Rugendas e de Debré. Obviamente, tem outras paisagens do 800 brasileiro por esse olhar do estrangeiro. Mas aí o grande desafio institucional hoje é pensar uma museologia que não traga mais esse discurso herdado, né, da Europa, mas sim um discurso que é um discurso com propriedade dos povos originários e das pessoas pretas, então escravizadas. Então, para isso, a gente trabalhou uma série de questões dentro do museu, em várias etapas. A primeira foi formar a equipe interna, com vários processos assim, de letramento racial, letramento LGBTQI+, letramento indígena e dos povos originários. Então, o Ziel é o nosso consultor, né? E Ziel vem mergulhando, foi educador do museu, e vem mergulhando dentro desse acervo há pelo menos uns 5 anos, né? Trabalhando essa problemática de como pensar o olhar do indígena sobre essas obras, sobretudo de Rugendas, que foi onde a gente atuou mais fortemente. E aí, eu acho que cabe mais a gente analisar mais à frente como que vai se dar esse processo. Então, a gente está sendo revista todas as etiquetas e legendas, né, da instituição. Então, uma obra como Debré, por exemplo, que fala do mercado de escravos, a gente coloca as pessoas para refletir o que é que se vende no mercado, né? Então, e aí vem várias outras questões, enfim, que a gente pode ir adentrando ao longo da conversa aqui. Vou dar só um spoiler, a gente está com a exposição em curadoria coletiva, com esse acervo de Rugendas, mas é o olhar, né, do Ziel sobre esse acervo. E aí a gente vai poder adentrar um pouco mais aí pela própria fala do Ziel. Obrigado, Nara. Então, não tem como não passar para o Ziel agora, seguindo o contexto trazido pela Nara. Ziel Carapotó é artista, curador e cineasta indígena. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, né, aos colegas aqui, amigos da mesa, a todos os organizadores. Quando eu penso sobre uma museologia experimental, quando a gente se debruça sobre esse tema, né, o que é ser experimental? Né, é ir contra a uma norma, né, a um padrão, né, aquilo que já é estabelecido. Então, se pensar, qualquer ação experimental é mover, né, mudanças e acreditar em processos e possibilitar intercâmbios. Quando a gente pensa em museologia experimental, que vai de acordo com o compromisso de estabelecer aí agências relacionadas aos povos originários, aos povos tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas, né, afrodiaspóricos, negros, ou para qualquer outra categoria, né, de pessoas subalternizadas por esse sistema, é pensar em estabelecer intercâmbios. E Bruno fala uma coisa que é bem interessante sobre corporificar, né, o corpo, a presença do seu corpo. Uma museologia experimental, ela não é possível sem a presença, sem o corpo, né? E exemplificando aqui a minha relação com o Instituto, eu acho que as possibilidades, né, claro, né, com gestores como Nara compromissadas, né, em mudar o panorama, em questionar o acervo, em trazer outras narrativas, mas a presença desses corpos é fundamental para que essas mudanças possam ocorrer. E quando, dentro de uma museologia experimental, a gente fala, e aí vem o conceito trazido por Bruno de retomar, né? E eu diria, Bruno, que não é muito sobre retomar, porque a gente retoma aquilo que a gente já pertenceu, né? E a gente, quando olhamos essas instituições como museu, esses espaços não foram construídos para nós e não temos nenhuma relação de pertencimento com esses espaços, né? Ainda. E aí é um pouco sobre o que já foi trazido aqui.
poucos desses indígenas que estão adentrando nesse espaço, estabelecendo aí possibilidades de uma museologia experimental com seus corpos, com seus espíritos, né? Muitas das vezes são esses indígenas que, por meio de políticas públicas, né, se graduaram na academia, na universidade, em uma área afim, né, seja ela das artes, da antropologia, história. Mas nossos povos, nossos parentes, ainda não transitam nesses espaços. E esses espaços ainda não os têm como agentes importantes e fundamentais, né, para promover aí, novas narrativas, novos olhares, romper com essa museologia que já não mais é útil para a sociedade, né? É um pouco para não me alongar muito sobre. Obrigado, Zé. Excelentes provocações. Eu acho que elas podem se desdobrar, sem dúvida irão nas próximas perguntas. Eu queria, então, passar para a Helena Burzanger, que vai fazer... Hello, Helena, do you hear us? Okay, so the floor is yours. This is a 5-minute intervention, and then we will continue the conversation. I hope you're able to follow us. No, not at all. Oh, sorry. Thank you very much for... do you hear me? Just 1 second, we're adjusting the sound. Okay. I can talk? Well, I hope nobody hears me when I say that now I we do. cannot understand what you say. Now we do. So now you do. Yes, we hear you well. Okay. Escutamos bem? And can you see me? Yes. Okay. I would like first to greet you all in our indigenous language. Rakkis olopmot musta stara illu puktitse tiedvausa ja tiedvuodai min kulttuurasausas mas miikevahit hui ollu saamen kielo ja tan tihtillä maailma tehalliset mun puhtan tai tiedvuodai saamen kielti. So on behalf of our Sami, Indigenous Sami Museum, I wish this workshop good luck and everybody to manage in this quite challenging world with the indigenous museums. So unfortunately, because I am not so knowledgeable in your languages, and in the language which was shared behind this table, so I have not been able to understand much of what you shared. Other participants, so sorry for that. And maybe they don't understand me either. Yeah, I think we do understand you, and I'm sorry we couldn't provide translation for their previous talk interventions, but just so you know, we're following the script of the questions I sent you, and so right now what we wanted to hear from you was about how your own practice, a little bit about your own practice and how you understand experimental indigenous museologists in your own context. It's quite difficult to say it in words, so I have a visual presentation if you wish, and if you have time for that. But generally, I would like to say that as an indigenous museum, which was established as a Sami museum, as a local initiative, so we operate within the main principles of indigenous museology, which can be said as that we focus on heritage restitution as opposed to cultural appropriation. And we are concerned with the preservation of our languages, our traditional knowledge, skills and practices, rather than descriptive representations of those. And we try to challenge the established conservation practices in the museum world, bringing insights from our traditional knowledge and traditional practices of safekeeping of natural materials. And so our main
aim is to support development and resilience of our indigenous communities. And I hope, and I believe, and I know that other indigenous museums in the world operate within the same values as I have now told. And as to experimental indigenous museology, I think that this term probably doesn't suit us so well, because everything we do is our indigenous way of doing things and doing indigenous museology. But when our museum was established in 1972, about 50 years ago, we decided that we will not follow the linear way of representations of history from the time immemorial and the birth of Christ and so on, and the first arrival of the first white people and so on. So what we have done, we have chosen to show our culture in a seasonal, traditional life cycle. Our representations follow the seasons and the ways of livelihoods and the tools and things our ancestors, and probably not so far long back in time, have used for different activities and to manage their lives in very hard conditions. And maybe it would be nice to share a map so people will understand where we are, because we are behind the polar circle. And now in the beginning of June, we already have got the sun back. So we have the midnight sun, meaning it never gets dark at all during the day and the night. But by October and November, it will be like very dark, because the sun will disappear behind this horizon. So I will share, if it's shareable, I will try to find my presentation and to share it with you. And I will check. Okay. Can you see it? Yeah, it's not on full screen, but we can see it. Yes. Is it full screen now? Can you see it? Can you hear me still? We can see it in full screen. Just a second, Elena, we're trying to... Okay. Is it up? No. I think it's fine now. Please go ahead. Yeah. So if we go to our museum, you can see the map, which is an artistic map of Sápmi, which is a cross-border. We are a cross-border people, so we are divided by the national borders of 4 national states, and in the northern Fennoscandia, so it's Norway, Finland, Sweden, and a bit of Russia. And if you see where we are in the world, it is the red color where our museum is situated, so we are far behind the polar circle. So our people have been have the skills to manage and make our lives in these very hard conditions. And in the olden days, we were a nomadic people, very much based on reindeer herding and fishing, and in the sea and in the lakes and rivers. So this was, and the new things which we have experimented with has been quite recently, for the last 5 years, the use of novel technologies, 3-dimensional digitization, which we have conducted in the United Kingdom, in Germany, in Sweden, Norway, Italy, and in the States at the Smithsonian Institution in Washington. And we have done digitization with the Sami museums in other countries where the Sami people reside. So with this 3-dimensional scanning,
we are intending to empower or to gather strength and power and energy and understanding about the return of our cultural heritage. It's not easy to tell very shortly, but anyway, what we tried to achieve now, so this, we go forward. I will show you the 3D work, which we have done with the sacred objects, which most of them are unfortunately still situated and owned and taken care of by the mainstream institution in Europe. And when we made an exhibition for our 50-year anniversary a couple of years ago, so we decided together with other Sami museums and in collaboration with them to go and scan our precious drums, which were taken from our people for about 300 or 400 years ago, and they are still outside of the territory of the Sami people. So we brought them back in a digital form, and in this way we wanted to focus attention on their absence in Sapmi. Sapmi is our indigenous name of the Sami territory. And so what we have done, and we made even, we went even further in our experiments, where 3D scanned the drums with all respect we could give to the drums, which we consider as non-human persons, not as material objects. And so we made 3-dimensional animations. And it was amazing, and it was taken very, very well by the local community. And yes, there is in other slides I have the photos from the opening of the exhibition. But anyhow, this was the first step. And after that, we continued our work. And so we went to London and to Oxford and to Washington and other places. And we have done it with our limited resources. Otherwise, it would cost probably very much, but we are very enthusiastic people, and we do it because we care for it and because we want to achieve something special with this work. And we will see how it will what results this work with other quite large mainstream institution will bring. But so we came back after we have gained some good experiences with the use of novel technologies, and we scanned the whole museum building where we are now, because our museum is now in the stage of the building of a new museum. So what we have done, we engaged the local Sami youth to do the 3-dimensional scanning of the main exhibition. And so what we have done, 250 objects from the exhibition have been 3D scanned, and at the same time we worked with the capacity building, teaching our young Sami and Sami-speaking youth to use 3-dimensional technologies and to take responsibility and care of our cultural heritage. So there are some photos, if you can see, of our young, very enthusiastic people who are scanning with white light scanners, heritage objects. So we do not have much space at the museum. As most indigenous museums, we are very small, but we have found the way how to do it, and our youth, they have been so they invented many ways how to scan very challenging objects, and they managed. And so they have learned the software to do the 3-dimensional models.
And so this is our experiment, which has expanded far beyond this, because we needed to think about what we do with the digital files. How do we take care, share, and store this digital information based on the principles of indigenous data sovereignty? And so we developed the guidelines, which were unique and are still unique in the Nordic countries, and I believe that in an international context. And so we needed to find the way how to display and how to protect our three-dimensional representations of Sami cultural heritage, because we are not as many museums which have the principle of open access, which is generally okay. But when we are talking about indigenous cultural heritage, which can be misappropriated and which we and misinterpreted and misused, and we all know about thousands of cases that it has happened in the world. So that's why we take extra much attention and care about how we display our three-dimensional representations. And if you have any questions about some of these works, I can go in depth and answer, but I think that I will stop here, because this is just one example of what we do, but it is a it's a wide field, which when we enter this digital field and digitization, we realize how much we must find out and discover by ourselves, because there are not so many guidelines or any do this and that in this and that way. But after a while, after 4 years, we have gained a lot of knowledge and experience in this field. And we have extended our knowledge and included the youth. And now we hope that in the future we will do even more, and the impact of our work will be reasonably large in our territories and probably also beyond. And we hope that we can inspire other indigenous institutions to go this way. Thank you. Thank you, Helena. This is exactly a good point to stop, because my next question is about practice. So I hope I can give you a chance to unpack a little bit about this project and other projects you're doing in terms of digitation or documentation and exhibition. This is exactly what I want to hear from all the other participants about their own practices. Então, a minha próxima pergunta é justamente sobre como é que, pegando um pouco a provocação do Ziel sobre essa ideia de que não se trata de retomar, mas de alguma forma de... eu pelo menos interpreto assim, Ziel, me corrija se o que você disse foi diferente, mas no sentido de transformar a partir desse processo de reconhecimento, que é um reconhecimento mútuo, eu acho, pensando como é que o museu reconhece essas populações que foram historicamente excluídas, silenciadas, ou histórias que foram, como Marta disse, escondidas, né, ainda que estivessem ali presentes, e, ao mesmo tempo, um reconhecimento indígena dos museus. Eu acho que, a partir dessa... A minha próxima pergunta, como vocês sabem, né, já foi compartilhada com os membros da mesa, mas é justamente pensar de que medida a gente pode pensar numa transformação duradoura dos museus, uma vez que vários projetos, e eu acho que falar disso aqui é oportuno, porque a gente tem visto vários projetos acontecendo, projetos temporários, às vezes projetos contínuos. Nós temos, nesse caso dessa instituição, uma diretora que é muito aberta e permite o florescimento, o reflorestamento dessa instituição, mas a minha pergunta é sempre até onde vai? Como é que esses profissionais, esses criadores, eles vão, de fato, ter
a permanência e a durabilidade de outros pesquisadores, criadores e curadores não indígenas. E você tocou numa questão da formação, né? Indígenas que têm acesso a instituições e têm diplomas e têm uma certificação intelectual. Mas será que o processo de reflorestamento ele não precisa de outras formas de reconhecimento, já que estamos num projeto sobre epistemologias indígenas e conhecimento indígena? Será que também não cabe a nós, de alguma forma, nos abrirmos a entender outras formas de certificar o conhecimento e de entender que o conhecimento pode se impor, não apenas pelas formas ocidentais ou eurocêntricas? Eu queria ouvir de vocês como é que isso acontece nas instituições, e aí, pegando o exemplo que a Nara trouxe também de um museu que começa com educação, acho que cabe isso, eu conheci Ziel quando ele era educador no Instituto Ricardo Brenan, a partir de uma iniciativa da Nara, e eu queria saber de lá para cá, isso já tem quantos anos? Não sei, mais de 5, com certeza. De lá para cá, o que aconteceu, o que mudou, de que maneira a gente pode ver essas transformações, esse reflorestamento, entendendo que uma árvore leva muito tempo para crescer e para germinar, então a gente não pode só pensar em projeto temporário, né? Em que medida a gente vê isso na durabilidade? Talvez a gente possa começar pelo Ziel, depois passar para a Nara, fazer um pouquinho, desordenar um pouquinho a mesa, depois a Ana Maria falar também da prática dela no contexto boliviano. Eu acho que falar sobre durabilidade é algo muito complexo, porque tudo, né, a gente não tem algo que se apegarmos, porque pensar em museus, pensar em instituições, a gente fica muito à mercê de políticas públicas, sejam elas instituições privadas ou públicas, e aí, né, isso muda de acordo com quem entra, com quem sai. Mas eu acredito que essas experiências, né, essas mudanças, como bem colocado aqui, é algo processual, né? Como o Bruno bem colocou, uma árvore não cresce de um dia para a noite. Primeiro é preciso semear, cuidar. Eu acho que estamos ainda no processo de semear. Semear, cuidar ainda um pouco sobre isso, né? Eu acho que nós, enquanto povos indígenas, estamos nesse processo de preparar esses terrenos, essa terra, né? Essa terra que está aí infértil, né? Os museus, para mim, ainda se faz como uma terra infértil, que estamos como peças aí inertes, né? Como apenas fósseis, e que não há um espaço realmente vivo, né? Como se deve ser. Então, eu penso, por exemplo, eu andei, tivemos a oportunidade, Olinda, Tupinambá, Libaniwa, de frequentarmos alguns museus aqui de Lisboa. Eu acho muito interessante partilhar, porque a gente partilha algo de uma experiência vivida por nós. Nos depararmos, primeiro, acessamos muitas reservas técnicas, né? Muitas coleções indígenas. É interessante que é como se estivéssemos literalmente descendo a uma catatumbas, né? Entrando em cemitérios, e é muito essa lógica, né? E aí nos deparamos com várias questões, né? Cabeças, ossadas mesmo, porque isso é ainda, talvez, uma visão muito que prevalece ainda, e parece que nem os profissionais sabem o que fazer, na verdade, hoje, né? Ficam meio perdidos, tipo baratas tontas, e aí não sabem, a falta de informações, falta de sensibilidade, todo algo sistêmico, né? Muitas engrenagens que movem esses espaços e essas estruturas. E eu pensei, talvez pensando na possibilidade de agências de promover algo duradouro, né? De promover esse reflorestamento,
Primeiro que eu acho que só o fato da gente adentrar nesses espaços já é esse processo de estarmos, né? Só o fato de percorrermos, estarmos ali, já promovemos agências positivas, mas precisa de programas mesmo, assim, não é algo que se resolve em uma ida ou duas, se resolve em uma semana. Os museus, eles precisam criar esses programas, né? Processos de intercâmbios duradouros, né? Que possamos, enquanto artistas, pesquisadores, antropólogos, enfim, termos aí um tempo realmente de experienciar, de nos debruçarmos sobre esses acervos, né? Questionar aí essas abordagens, esses lugares de ausências de informações, de promover esses intercâmbios, até porque, e olhando, né, digamos, por um lado positivo, tem muitas coisas que é até interessante a gente reacessar ali, né? Esses acervos guardam coisas que talvez estejam adormecidas nas nossas culturas. E, a partir desse intercâmbio, a gente reativa essas tecnologias, a gente promove uma manutenção e mudanças institucionalmente e também para a nossa própria cultura, né? Então, as instituições, os museus precisam se abrir, os gestores precisam repensar e promover esses programas, de promover, olha, né, vamos promover aí um período de 6 meses ou um ano, de que artistas, né, venham e experienciem o nosso acervo, vamos tentar aí realmente promover um trabalho colaborativo, né? E eu sempre falo, e Bruno colocou, que é uma responsabilidade, que é algo mútuo, né? E isso eu sempre fico pensando, porque nenhuma mudança, nós enquanto indígenas não vamos mudar nada sozinho, né? Também a gente precisa dessa abertura, a gente precisa, a gente pede licença, mas a porta tem que estar aberta, né? Para que possamos entrar. Acho super pertinente a pergunta do Bruno. E as transformações, eu tinha até escrito algo, vou pedir licença aqui para ler. As transformações elas podem ser duradouras se forem institucionalizadas como política permanente, com presença indígena não só numa curadoria, mas nos conselhos, equipes e decisões. Então, enquanto a gente tiver o homem hétero, normativo e branco nas instituições como um poder de decisão de quem dita o que pode e o que não pode, eu não consigo ver muito avanço. Óbvio que, enquanto gestora, eu vou abrir só um parênteses, gente. Eu trabalho no Instituto, o Instituto tem 24 anos, eu trabalho há 23 anos, eu já nem sei, 2002, faz as contas aí. Então, eu praticamente vi aquelas paredes serem construídas e fazer parte do processo de história de um museu, que com a presença do colecionador ali vivo e latente, é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, te traz muita segurança naquilo que a gente quer para o museu, né? Que não é um museu para si, mas é um museu para a comunidade. E comunidade, sociedade, a gente tem que pensar de modo global. Não é só para a comunidade indígena, não é só para de pessoas pretas, eu não estou falando só de LGBTQI+. Então, a gente tem que pensar nesse universo múltiplo, e dentro desse universo múltiplo de pessoas que somos nós, a gente precisa ter pessoas indígenas, pretas, LGBTQI+, nas instâncias de poder. É fácil? Não é. Mas a gente vai abrindo, aos pouquinhos, essas portas. E aí eu acho que, quando cabe, várias vezes eu me questiono sobre alguns posicionamentos que a gente tem, e gestão é sempre uma equação, é um equilíbrio de vários fatores. Então, dentro dessa equação de vários fatores, dentre eles o orçamentário, que pesa, como fazer com que esses orçamentos eles sejam equilibrados de uma forma que não seja mais heteronormativa, branca e herdada, colonial. Então, são muitos desafios, não é fácil, e a gente procura trabalhar com o processo de escuta e de inclusão dessas pessoas na equipe.
Então, quando a gente falou da formação interna, paralelamente a isso, a gente pensa o educativo do museu como carro-chefe da instituição. E dentro desse educativo, a gente tem múltiplos olhares. Então, a gente tem pessoa indígena, a gente tem pessoas com algum tipo de deficiência, a gente tem pessoas pretas, mulheres. Então, a gente procura abarcar e fazer com que esse próprio corpo orgânico ele vá tentando ser um só que pense múltiplo, e não apenas de forma homogênea, né, como a gente vê em muitas instituições. Então, de lá para cá, Bruno, o que a gente avançou? Eu acho que foi a 21ª conferência do CONCOL, que é o Comitê de Colecionismos do Conselho Internacional de Museus. Eu faço parte do boarding e fiquei muito feliz da nossa abertura, falando para o mundo todo, ser o Krenak. Né? Então, Ailton Krenak foi o nosso conferencista de abertura, e Ziel Carapotó com uma performance. Então, essa introdução em instâncias que são tão sólidas, e que pensam as políticas museais, é muito bom para pensar, né, sobre outro ângulo, sobre outra ótica. E, para finalizar, a gente está num processo agora, para além de contratações, como que essas narrativas da pesquisa que Ziel fez durante 5 anos, como isso pode virar uma exposição. Então, a gente aprovou um projeto pela Caixa. Esse projeto a gente botou inicialmente para acontecer em 5 cidades, 5 capitais do Brasil. Felizmente, eu não vou nem dizer infelizmente, vou dizer felizmente, a gente conseguiu aprovação no de Brasília, e para a gente é muito simbólico estar em Brasília com uma exposição que faz uma contranarrativa das obras de Rugendas. Então, ter esse olhar, né, com essa exposição e a potência do que é a obra e a arte de Ziel Carapotó, lá em Brasília, nesse momento em que os povos originários estão sendo, inclusive, ameaçados sobre suas terras, é muito complexo e, ao mesmo tempo, potente. Eu não sei se Ziel quer complementar com um pouco da poética da exposição. Para além disso, o próximo passo é ter ele, quando ele parar de virar tão internacional, lá na instituição, como diretor, coordenador, enfim, fazendo parte dessas pessoas que, de certa maneira, ditam um pouco ou podem possibilitar um pouco de mudança dentro da instituição. Só para complementar um pouco, agregar um pouco da resposta de Nara para Bruno, com relação ao que eu vejo, né, ao Instituto Ricardo Brenan movendo a partir desse olhar sensível e compromisso político, né, e não apenas de ser o politicamente correto, né, de cumprir as cotas, que é o que acontece na maioria das instituições. Então, algo que é relevante é que o Instituto Ricardo Brenan ele traz como uma das temáticas que antes não havia a temática indígena para suas visitas mediadas com os educadores. Eles também agregam tem o CIMI, né, que é a mostra de cinema atrelada à arte, ao museu e à educação. E aí muitos, inclusive eu já fui curador da mostra. Então tem as ações, não é só aquela data abril indígena, né? Ele vem, né, a gestão ela vem pensando em permear essas temáticas e a possibilidade, né, de educação, ampliação e questionamento do seu acervo com várias ações, e não apenas pensar isso em blocos ou datas comemorativas, né, e ao longo de todo o período. Então, além, né, de projetos, sempre enquanto consultoria, enquanto pensar agora essa exposição, que realmente é algo que me deixa muito feliz, né, primeiro porque eu tive uma experiência muito mais do que uma pesquisa, eu vivi, né, como educador, aquelas obras, o meu corpo ali sempre teve confrontando aquelas imagens, né, e a possibilidade de apresentar ao público em um momento muito importante para nós povos indígenas, que estamos aí talvez em um dos momentos mais críticos, né, quando pensamos violações dos nossos direitos, né, no Brasil.
Obrigado aos dois. Ana Maria, estou seguro que tem muito a dizer também sobre este aporte prático em sua instituição. Ya no trabajo en el museo, pero muchas ideas me han venido a la cabeza al escucharlos a todos. Por ejemplo, con relación en la primera parte a lo que tú decías en torno al uso del cuerpo. Y quiero dar dos ejemplos totalmente opuestos acerca del uso del cuerpo, y en un caso la museología y la museografía, y el otro en torno a la identidad. El primero se refiere a lo siguiente: en Bolivia ha habido muchas poblaciones indígenas, sigue habiendo muchas poblaciones indígenas muy distintas unas de otras y en diferentes regiones del país. Varios de estos grupos han tenido contacto muy temprano, desde el siglo XVI, con la sociedad colonial española. Otros recién se contactaron, no sé si es la palabra más adecuada, mucho más tarde, y no directamente con el conjunto de la sociedad boliviana, sino con algunos sectores, muy rara vez con el Estado. Y uno de estos grupos, que es un grupo mediador, por decirlo así, han sido los misioneros, no los jesuitas, sino los franciscanos. Bueno, los jesuitas también, pero en este momento no. Interesa más el caso de los misioneros franciscanos, que desarrollaron misiones en diferentes lugares del territorio nacional. Uno de estos lugares fue la región del Chaco, que colinda con Argentina. Bien. En Bolivia, al igual me imagino que en otros países donde hubo presencia misional, los misioneros tenían bastante autonomía con relación a los gobiernos. Y no es que podían hacer lo que querían totalmente, pero sí estaban un poco aparte, ¿no? Y los indígenas que estaban en esas misiones también estaban aparte. Bueno, los franciscanos, que son muy discretos comparados con los jesuitas, por ejemplo, eran muy organizados y cada cierto tiempo organizaban exposiciones universales mostrando sus misiones de todo el planeta. Y no solamente mostraban a las misiones, sino que también mostraban a los indígenas. Entonces hay un caso muy específico de un religioso, el padre Doroteo Gianecchini, que decidió enviar una muestra fotográfica de los indígenas de su región, los Huenayec, los Tobas, los Tapiete, los chiriguanos, hoy conocidos como guaraníes, una muestra fotográfica, y entonces invita a un fotógrafo italiano a sacar un montón de fotografías bellísimas de esa época, y él lleva esas fotografías a Turín, donde se va a llevar a cabo la exposición, y se lleva a indígenas para mostrarlos en medio de los objetos. Es decir, los indígenas son considerados como objetos. Los indígenas van hasta Italia, creo que uno vuelve porque los demás se mueren, se enferman y sobre todo se mueren de tristeza. Bien. Entonces ahí es el indígena visto como un cuerpo, pero un cuerpo mostrable, ¿no? Para exhibir, es un objeto de exhibición, por decisión externa. El otro ejemplo, que es el polo opuesto, es el siguiente. Me tocó dar un pequeño curso muy breve de 3 días en un instituto de formación o de capacitación en lo que se llama el desarrollo rural. Y los estudiantes que asistían a ese curso eran jovencitos, tenían entre 19 y 22 años, hombres y mujeres. Y eso ocurría en una pequeña comunidad al lado de una pequeña ciudad a 1 hora de la capital. En esa zona los indígenas tienen unos trajes tradicionales muy lindos, muy vistosos, ¿no? Camisa blanca, pantalón blanco, ancho, un poncho muy decorado, una especie de casco muy lindo, unas sandalias con unas plataformas de madera.
con espuelas atrás. No sé si entienden, espuelas es lo que se pone en las botas cuando uno sube a caballo y para que se apuren los caballos. Bueno, entonces voy a dar clases. En la mañana me reciben los estudiantes con su polera, su jean, en fin. A la tarde entro al aula y me encuentro con 20 personas con su traje de indígena. Muy elegante, sin el casco y sin las sandalias, eso sí. Muy elegantes y wow, yo me sentí bastante impresionada. Y el joven que me recibió en la mañana tomaba lista de todos los presentes, pero tomaba lista haciendo énfasis en quién llevaba la ropa y quién no. Bueno, no fue complicado, todos llevaban la ropa. Muy bien. El día siguiente, primera clase en la mañana, misma escena. Los mismos indígenas con su vestimenta, la lista, todos están, ok. Y en el recreo le pregunto, ¿qué pasa si un joven va a la clase sin esa vestimenta y va vestido como cada día? Él me contesta, multa. Tiene que pagar una multa de 7 bolivianos, en esa época eso era $1, ahorita debe ser 20 centavos de dólar, por clase. Entonces, ante la amenaza de tener que pagar, pues no todos se visten así. Claro que durante el recreo salen al patio, sacan sus celulares, en fin, demuestran, exhiben todos los símbolos de la modernidad, pero con su vestimenta indígena. O sea, lo uno no está peleado con lo otro. Es una convivencia absolutamente normal y común, pero en este caso tiene que ser una instancia externa a ese grupo de indígenas que les dice tienen que vestirse así y tienen que mostrarse así. ¿Por qué? ¿Por convicción o porque hay un turista a la vuelta? Entonces, son dos maneras de manejar el cuerpo. Y este segundo ejemplo me hace pensar también en lo que dijiste, a saber que en este tipo de situaciones, en museos o no en museos, en la calle, en la vida cotidiana, el rol de los indígenas debería ser, creo yo, el de decidir ellos mismos, de ellos tomar las decisiones, de convertirse en decididores y poco a poco pasar a una transición en que otros deciden por hacer los que deciden para. Essa é minha opinião. Muchas gracias, Ana Maria. Isso é muito interessante. Eu gostaria de passar a palavra para a Helena, mas acho que a conexão dela teve alguma interrupção. Vamos aguardar, se ela retornar, a gente lhe dá a palavra. Mas eu tenho mais uma pergunta que provavelmente vai ser a última, e aí depois gostaria de, se a organização permitir, talvez a gente poder abrir para uma rodadinha rápida de perguntas do público, mas em cima disso de tudo isso que foi dito, acho que é impossível, num painel sobre reflorestamento, a gente não deixar de falar sobre também o papel político das instituições no momento presente, né? No Brasil, por exemplo, na semana passada, nós tivemos a aprovação no Senado de um projeto de lei que tem sido conhecido como PL da devastação, que é um projeto sem precedentes, né, de flexibilização de regras, de regulamentação, sobretudo no que diz respeito à agropecuária e contaminação de fontes hídricas. Enfim, um projeto desastroso e que muito provavelmente será aprovado, né, na Câmara também. E aí eu acho que é impossível a gente não pensar também na responsabilidade das instituições, já que falamos, né, vocês falaram de políticas públicas, de institucionalização. Eu queria inverter um pouco o sentido da pergunta para pensar de que maneira também os museus e esse reflorestamento dos museus ele pode gerar impacto socioambiental, ou ele pode assumir um compromisso socioambiental. Como vocês veem isso a partir das instituições de vocês ou do ativismo das agências, entendendo também a arte como uma forma de ativismo e para chamar a atenção. E aí,
entendendo que os museus têm uma relevância, por exemplo, do ponto de vista da confiabilidade da opinião pública, né? Várias pesquisas, tanto na Europa quanto na América Latina, já mostraram que, apesar de vivermos tempos terríveis da crise de informação enfim, da veiculação de informações falsas em diversos veículos, os museus ainda são lugares em que as pessoas confiam. E o que a gente pode fazer com essas instituições, então, diante de crises tão fortes que vivemos hoje? Quem gostaria de começar? E aí eu já vou pedir para o público ir pensando nas suas próprias perguntas. Os museus, eles têm realmente, Bruno, uma confiabilidade muito grande das pessoas. E isso gera uma responsabilidade institucional com a informação que a gente passa. Essa responsabilidade ela vem atrelada a um campo da ética. Né? Então, acho que quando a gente pensa as políticas museais, a gente precisa pensar no ponto de vista ético. Dentro do campo da arte, de uma maneira geral, de um sistema da arte, a gente vem pensando muito. Teve uma época que estava em moda para os grandes colecionadores e tal. Era uma questão até NFT, que era algo... Você não comprava, você tinha uma obra do pensador de Rodin, mas você tinha o direito de imagem daquela obra em NFT e comercializava isso por milhões. Então, qual o campo ético da dimensão desse comercializar? Isso perpassa pelo museu. Né? Qual a dimensão ética com relação à ecologia, né, dos museus? Isso está bem pertinente. Eu vou até participar no dia 6, agora em Paris, vai ter um encontro Brasil-França, no qual Lula, o nosso presidente da República, ele vai estar presente, e uma das discussões é a COP30. Né? Então, quais as ações que o mundo está pensando de forma a questão da climatização? E pensar... Aí eu vou fazendo em cadeia. Eu tenho praticamente certeza que, do campo da cultura, acho que eu vou ser a única nesse evento, porque é um evento para empresários, e como os empresários estão pensando a COP30, né? Como pensar a ação climática no meio empresarial. E aí, por que eu quero estar nesse evento? Porque eu quero entender como que está sendo pensada a cultura para a COP30. Porque a cultura ela tem um potencial político muito forte de formação às exposições. E como pensar a COP30 e não pensar os povos originários? Eu não consigo conceber. Então, estar nesses lugares, eu acho que é um compromisso ético para quem está à frente desses museus. Pensar, e não só pensar, mas colocar em prática ações que permitam a gente estar nesse mundo de uma forma harmônica com nossos corpos dissidentes, de uma maneira geral, pensar, ter um compromisso ético institucional. Então, assim, tudo que perpassa com relação às informações museais, elas vêm através de narrativas. Essas narrativas elas estão desde como a gente coloca uma placa no museu a qualquer outro assunto. Então, eu vou dar um exemplo do letramento LGBT que a gente teve com a excelente educadora. Hoje ela é do programa, acho que é coordenadora do programa de diversidade da ONU, que é a Ana Flor. Ela é uma educadora, ela está morando em São Paulo. Vale muito a pena quem puder seguir. A Ana Flor, ela é uma mulher travesti. Ela é uma travesti que conseguiu passar lá, pelo menos para a equipe do Instituto, por exemplo, não ter uma placa dizendo que aquele banheiro a pessoa possa se sentir à vontade para usar um simples banheiro de acordo com como você se sente com relação a gênero, é uma atitude política dentro de um museu. É uma atitude que tem que ser pensada. Porque, para a gente que não sabia, ir no banheiro é uma grande questão para quem é travesti, porque eles são expulsos do banheiro, literalmente. Né? Então, é uma questão que os museus precisam pensar. Uma simples placa, gente, resolve. É uma narrativa que o museu coloca
a partir de formações, obviamente, mas que isso vai gerando uma rede em cadeias. Então, e com relação à questão da ecologia, é como eu penso, assim, as exposições elas precisam retratar essa narrativa. A gente precisa entender que o planeta ele precisa de cuidado e pensar esse planeta sem pensar nos povos originários, a gente não consegue. Então, a gente caminha hoje no museu e a gente conta muito com a ajuda de Ziel, né, que é esse consultor que vem trazendo um outro olhar, uma outra perspectiva, uma outra narrativa, outras práticas, né, Ziel, para dentro do museu. Mas ainda é insuficiente, gente. E a gente erra também, tá? Eu não gosto de contar só fatos que sejam positivos, não. A gente fez uma exposição do coletivo Brasil-França, e um dos artistas expôs uma árvore. Literalmente, eram as árvores repousando em diálogo, uma com a outra. E, para Ziel, isso foi muito impactante naquele momento, porque são entidades, né, que estão ali presentes. Então, ao mesmo tempo que o museu ele também acerta, ele erra, mas ele traz outras perspectivas de análise dentro desse contexto. Essa árvore ela estava, de fato, lá caída, foi uma árvore inutilizada, mas como que os povos originários, essa árvore, qual a representação dela enquanto uma entidade, né, que estava ali presente? Então, isso traz para a gente repensar várias coisas que para a gente também não estão óbvias. Então, é um museu, ele vai acertar, um museu ele vai errar, mas ele, quando erra, ele tem que estar consciente do que ele vai fazer com esse erro. Então, é muito bom você poder assumir um lugar que você consegue dialogar e repensar suas próprias ações, suas próprias estruturas e suas próprias narrativas. Então, um pouco por aí. Qué complicado. Es impensable, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, pensar en el presente, ya no solamente en el futuro, sino en el presente, sin tomar en cuenta los pueblos indígenas y muchos otros actores sociales que viven en nuestros países, y sin pensar en los efectos del cambio climático. Político digo porque tenemos tal vez elecciones en un mes. En historia, somos historiadoras aquí, varios, en historia ya el tema del cambio climático es objeto de estudio. Nos dirán, pero ustedes ¿qué saben de eso? Bueno, hay una disciplina dentro de la historia que se llama, seguramente la conocen, historia ambiental. Y la historia ambiental es el estudio de las relaciones entre los hombres y sus medios ambientes en el tiempo. Y esa historia ahora la investigación histórica se está acelerando al respecto. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de los millones de errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, y si como historiadores no vamos a intervenir, por lo menos podemos dar insumos, podemos dar conocimientos para eventualmente que las personas que sí toman decisiones respecto, por ejemplo, a los temas climáticos, pues estén enteradas. Por otro lado, y aquí voy a hablar solamente del caso boliviano, pero probablemente varios de ustedes se van a reconocer, estamos viviendo en nuestro país una crisis política, económica y social, además de ambiental y cultural, absolutamente horrorosa. Varios colegas me han dicho, ¿estás yendo a Portugal? Quédate, no vuelvas. Voy a volver, tranquilos, voy a volver. Pero cuando se plantean temas como el de las poblaciones indígenas, de su contribución a la cultura, de su contribución a la preservación del medio ambiente, etcétera, eso está pues en la cola de las problemáticas. Ahorita la problemática es ¿qué vamos a comer? Estamos llegando a eso ahorita en Bolivia. ¿Qué vamos a comer? Entonces hay prioridades y lamentablemente estas temáticas no son prioritarias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertirlas en prioritarias. No sé si en los demás países, me imagino que sí, y en Portugal y en España, etcétera, hay una actividad anual o bianual que se llama la Noche de los Museos. Bueno, una noche al año
en que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, 200.000 personas, La Paz tiene menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Pero 200.000 personas, es decir, la quinta parte de la población de la ciudad, se va a las calles y va a visitar museos, y va a ver performances, y va a tomar las calles para verse a la cara. Pero una noche al año no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí sí los museos, por ejemplo, pueden empezar a desarrollar un papel estratégico mucho más fuerte, y a través de quienes, en particular, los niños. Yo creo que los niños, asimilan muy rápido, y algo que recuerdan, pues lo recuerdan por bastante tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos, no me gusta el término, pero un público cautivo con el cual se podría trabajar mucho y con mucho más libertad que com um público tradicional. Eu acho que a questão de se pensar os museus dentro dessas problemáticas que permeiam os povos indígenas, povos tradicionais, consequentemente as questões ecológicas, né, ambientais, primeiro que é indissociável, né? Tipo, não há separação quando se pensa em meio ambiente, ecologia, sem pensar esses povos tradicionais, que não só cabe aos povos indígenas, né? O modo de vida quilombola, né? Dentre outros, há uma relação com a natureza, né? Com o meio ambiente, muito diferente e muito propício para uma vida que nós povos indígenas falamos muito de bem viver, né? Que é essa relação de equilíbrio, né? De pertencimento com a natureza. E o museu, como espaço de conhecimento, né? E um dos melhores que difunde conhecimento, de trabalhar essa subjetividade, você traz as crianças, né? Para a criação de uma consciência, né? É um espaço muito rico e muito potente, né? A experiência promovida durante uma vivência com a criança, ela vai sair daqui e ela vai difundir isso, né? Muitas das vezes ela nunca mais vai esquecer uma experiência. Por exemplo, eu fui curador de um museu agora no interior da Bahia, e aí foi um desafio. E aí, como lidar, né, com essas questões? E aí eu decidi fazer uma farmácia viva na frente do museu. E aí eu disse, como é que eu vou, né, estabelecer aí uma relação com a comunidade? Como é que eu iria fazer isso? Porque a ideia é fácil, era só, né, plantar as ervas ali. E aí eu tive que estabelecer uma relação com a escola, né, do local. E aí foi muito interessante que rolou aí uma interação com crianças, com jovens, adolescentes, adultos e idosos, assim, né? E aí foi muito interessante ver que cada um trouxe a sua erva medicinal de sua casa, e aí essa erva serve para quê, né? E aí já tocava numa memória, né, ancestral de repasse desse conhecimento. E o melhor que a gente cria uma outra relação quando a gente planta, né? Então, é trabalhar essa relação de pertencimento desse plantar. Porque aí a própria comunidade cuida daquele lugar, né? E aí eu fico muito feliz de receber fotos da farmácia viva, dela linda, né? Ela florida, ela verde, e todo mundo se sentindo pertencente. Ninguém ali vai chegar e vai arrancar do nada, porque a comunidade está ativa e atenta, porque estabeleceu aí um elo, né, uma ligação de cuidado. Então, isso é algo micro, mas que tem uma reverberação positiva, né, desse cuidado, porque eu acho que os problemas ambientais e ecológicos estão muito nessa relação desse esquecimento, né, dessa nossa integração com a natureza, assim. O ser humano, ele começou a pensar que é uma espécie superior, né, e que não integrada, que não precisa de estar aí
se relacionando de forma respeitosa, né, e entendendo a natureza como sujeito, como ser, né, como sujeito de direito. Eu acho que é isso, sim, um pouco sobre, acrescentando aí do que as colegas falaram. Se trata de plantar recuerdos. Só diz para a gente aonde é, se você faz um pouquinho propaganda do seu trabalho, para que se a gente estiver pela Bahia em algum momento puder ver. O museu ele está localizado na cidade de Santa Inês, que fica a umas 4 horas de Salvador, né? É um museu que é composto por, eu acho que é o maior acervo hoje que tem no Brasil de obras de artistas contemporâneos, né? Um espaço público. Aí a gente vai ter Denício Banil, enfim, né, a galera aí, Célia, Tupinambá, só está faltando a Linda Tupinambá, mas a gente vai rever isso aí. Porque, na verdade, ela estava cotada porque seriam 2 espaços, né, a priori. Um espaço e outro pequeno que integrava. Ela estava cotada para outra parte e não rolou ainda, mas vai rolar. Mas é um acervo muito potente e é interessante que é uma cidade que tem 11 mil habitantes, né? E o museu ele foi concebido com recursos próprios do próprio município. Então, e aí é onde entra gestores compromissados e, né, acima de tudo. E quem são essas pessoas que estão nesses lugares de poder, né? E eu lembro que eu cheguei numa reunião e falei, olha, essa aqui é a lista dos artistas e aqui são os valores das obras que você quer. E aí eu falei, eu sou flexível com tudo, menos os valores das obras, tá? Tipo, olha aqui os valores. E aí ele, não, isso aqui a gente não mexe. Então, o gestor, ele estava muito compromissado realmente, não só de fazer o museu, né, mas também de garantir minimamente, né, com que todos os artistas fossem bem pagos ali. Então, foi um projeto muito interessante, né? O museu ele se origina do encontro de urnas funerárias indígenas, tá? Em 2005, nesse local, nessa localidade. E aí, após esse achado, né, isso reativou na memória e questionamentos da população local sobre sua ancestralidade, enfim. Mesmo não seja hoje uma aldeia ou algo do tipo, mas após esse achado, essa história veio à tona e esse questionamento. Então, muitas das pessoas, né, elas se autoafirmam enquanto indígena, enfim. E aí, 20 anos depois, né, com a gestão compromissada, com o prefeito compromissado, ele realiza, né, esse desejo. E é interessante que o museu ele é construído onde era uma estação de trem, né? E lá tinha um carregamento de café, cacau, enfim. E aí, quando eu cheguei, eles tinham um projeto muito estereotipado de um museu indígena, assim, quase como se quisesse construir uma oquinha, sabe? Tipo, e aí queriam destruir a estação, né? E eu disse, não se constrói memória destruindo memória, né? E aí eu tive que fazer outro projeto tipográfico, né, com a ajuda de arquiteta, e é isso. O museu está lá, ele traz essa memória da ferrovia, mas também traz aí essa história. E a urna voltou. A gente conseguiu que a urna estava desde 2005 lá em Salvador. Fizemos com que a urna voltasse, né, porque os moradores tinham na memória e muitos chegaram a morrer querendo que a urna voltasse para o seu local. Então, o museu está lá, quem chega acessa essa urna, as crianças fizeram uma bandeira, né, do museu com aqui é terra indígena. Então, foi realmente, eu passei quase um ano aí no interior da Bahia, que foi um dos maiores desafios da minha vida, mas muito feliz pelo resultado, assim. Muito obrigado vocês todas por compartilharem essas histórias. Eu acho que esse último exemplo de Santa Inês
que o Ziel traz, ele amarra um pouco o tema da mesa, as diferentes abordagens levantadas aqui, tanto relacionada ao território como engajamento comunitário e essa reintegração da natureza nas ações museológicas. Eu queria a gente está chegando agora no limite da mesa, mas como a gente começou 15 minutinhos atrasados, talvez a gente puder dar uns 10 minutinhos para perguntas da plateia. Não sei se temos perguntas, mas eu acho que foi uma mesa super interessante. Por favor, temos uma lá atrás. Olá, obrigado. Maravilhoso. Eu tenho uma pergunta sobre essa, que ela estava falando, da dificuldade de falar de retomar, né? Retomar o museu, talvez pensar em si uma instituição em algum sentido estranha a certas práticas. E como é que vocês veem, assim, um tensionamento entre talvez entender o que tem para hoje e, sei lá, hackear as instituições de um certo modelo moderno, inclusive, né? Desses arranjos institucionais, e um outro sentido talvez mais disjuntivo, mais radical, que aponta para algo, enfim, para pensar outras instituições, né? Assim, um outro sentido que tensione mais com esse vocabulário do que tem para hoje, né? Me parece que o jogo é um pouco hackear, ver o que tem, e aí melhorar, e outros de dizer, olha, assim, né, talvez algumas coisas radicalmente diferentes para que a, sei lá, a COP não seja, sei lá, plantar árvores de plástico, ou seja, outras soluções mais, sei lá, um pouco mais. Excelente pergunta. Rapidinho, Zé, eu acho que como deixava um pouco, até vou pedir para juntar umas 2 ou 3, a gente faz um bloco e todo mundo responde. Se tivermos mais perguntas... Sí, mi pregunta gira en torno al mismo concepto de museo. Se piensa que el museo fija una memoria, establece una memoria. Y los pueblos indígenas y no indígenas son dinámicos. Entonces, hay que tener en cuenta que eso se va a fijar automáticamente. Eso por un lado. Por el otro lado, que es importante pensar, por un lado, en la museología, en la concepción del museo, en la museografía, y por el otro lado, en la gestión de estos museos. Porque desde mi perspectiva, en lo que más se falla, no es tanto en la concepción, sino en la gestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? Muchos museos comunitarios, pero como el sistema de autoridades pasa por turno de unos a otros, se establece un museo, en el caso de Tiahuanaco, se establece un museo autogestionado o cogestionado por el Estado y por todas las comunidades de alrededor. Pero como esta gestión tiene que pasar de una comunidad a la otra, se han generado muchísimos conflictos entre las comunidades, porque tienen que pasar con inventario. Aquí falta tal pieza que es la que nosotros hemos puesto, ¿no? O aquí no han gestionado bien y está mal el museo. Entonces, ¿cómo habría que pensar no solamente en la parte de planificar, dar voz, dar memoria a estos proyectos de museos, sino pensar en que la gestión no genere más riesgos para los mismos pueblos originarios que antes de tener el museo, porque divide a los pueblos cuando se producen estos, porque cualquier proyecto implica poder y cualquier poder implica conflitos entre las mismas personas, ¿no? Eso nada más. Perfeito. 2 grandes perguntas, mas eu vou dar a chance de mais umazinha e eu dou um pouquinho de tempo para cada uma das pessoas aqui responderem. Mais uma pergunta, por favor. Queria colocar apenas uma questão sobre o que os nossos debatedores acham sobre o papel dos museus europeus nesses processos de reparação histórica, repatriação, restituição, enfim, todo esse debate que aconteceu. Muito bom, obrigado. Eu acho que as 3 perguntas estão bem relacionadas. Eu vou dar, então, 3 minutinhos para cada um responder. Acho que o Zé queria começar. A primeira pergunta foi direcionada a ele. Eu vou tentar eu acho que eu vou deixar mais Maria e Nara responder a pergunta dela. Respondendo à pergunta de Felipe, quando eu coloquei a questão do retomar,
foi mais uma questão conceitual mesmo, epistêmica, do entendimento sobre retomar, né? A gente, enquanto povos indígenas, a gente utiliza muitos termos, ocupar, retomar, enfim. E quando a gente se direciona a se pensar a relação dos povos indígenas com os museus, e eu falo do museu enquanto essa instituição aí eurocêntrica, hétera, enfim, eu penso que não é sobre retomar, porque isso nunca foi nosso. A gente nunca plantou, a gente nunca semeou, a gente não tem nem como dizer reflorestar, entende? Porque esses espaços a gente nunca participou realmente da construção deles, né? E quando a gente participa em fósseis, né, por acervos roubados, enfim. Então, eu acredito mais em ocupar esses espaços, né? Não retomar, porque isso nunca foi nosso, e nunca passou por nós esse pensamento de se construir essas instituições, né, hegemônicas aí, mas é mais sobre ocupar, sobre possibilitar intercâmbios. Eu acho que adentra muito, né, na última pergunta, que eu acho muito até complexo, às vezes, a reparação, né? Porque eu acho que tem coisas que tem que ficar aqui mesmo. Agora, quando eu falo intercâmbio, é pensar a possibilidade que os museus europeus têm de oferecer programas e bolsas para que nós, indígenas, né, possamos realmente ativar essas coleções, esses acervos, né, e repensarmos juntos formas positivas de contribuição para nós, enquanto indígenas, para a instituição e para a sociedade em si. Porque qual é a função que tem uma cabeça munduruku guardada numa reserva técnica? Qual é a utilidade pública, social, política que isso tem? Não vejo, né? Mas qual poderia ser a possibilidade, né, se um artista, né, pesquisador, historiador, munduruku chegasse e tivesse a oportunidade de trabalhar esse acervo, né? Isso poderia ser muito mais rico e potente de impacto social, né? Eu acho que é isso. A gente precisa pensar em intercâmbio, né, urgentemente assim. Acho que eu vou direcionar mais a resposta para a sua pergunta. Primeiro, super pertinente seu comentário. E os museus, com a nova definição de museus, sobretudo, a gente é um museu que é vivo, é um museu que tem um corpo orgânico. Tem até uma frase de Mário Chagas, que é um museólogo no qual eu gosto muito, que ele fala que há uma gota de sangue em cada museu. Há uma gota de sangue em cada museu, não no sentido apenas de sangue histórico e de guerra, mas há uma gota de sangue porque tem vidas circulando dentro desse museu. Existe corpo orgânico dentro do museu. Então, o museu ele é vivo porque tem pessoas nele atuando, trabalhando, vivendo o museu. E tem um público que vivencia essas experiências, né? Uma das perguntas que o Bruno tinha provocado a gente já anteriormente, né, ao nosso debate hoje, era como a gente imagina esse museu do futuro com relação a uma museologia experimental ou uma museologia no qual os povos originários eles estão inseridos. E eu escrevi algo no sentido que eu imagino o museu como um espaço vivo do encontro. E aí vem a questão do tensionamento, e esse encontro não precisa ser um encontro que não tensione. Pelo contrário, o museu ele precisa provocar, ele precisa tensionar. Então, mas isso com escuta e com cuidado, né? Onde as populações indígenas elas não sejam apenas o objeto para ser contemplado, mas sim sujeitos plenos de memória, história e agentes de sua própria criação. Com agências indígenas fortalecidas, os museus podem tornar lugares de cura coletiva, justiça histórica, aí eu respondo um pouco a pergunta do colega, e reinvenção cultural. O futuro que a gente imagina para o museu é um futuro de cogestão, de co-curadoria, de respeito, né, a autonomia dos povos originários sobre seus saberes e seus patrimônios. Então, o museu ele é esse corpo, ele é essa alma viva, né? E com relação à repatriação, né, o que é que os museus europeus, de uma maneira geral,
a fala de abertura, como eu mencionei, nossa conferência anual foi com o Krenak, e o Ailton Krenak, ele fala da experiência dele de ver num museu alemão, exato, ele foi fazer uma visita na reserva técnica do museu e ele se depara com seus ancestrais. Então, como aquilo foi vivenciado por ele, numa experiência que ele fala, não é que eu queira aquele objeto lá, não é que eu queira os meus ancestrais de volta lá sendo como objeto. Eu quero o cuidado e o zelo e o respeito que precisa ter na hora que a gente confronta, na hora que a gente tensiona, na hora que a gente mostra. Então, os museus hoje eles precisam ser pensados, acima de tudo, com respeito, né? E a escuta coletiva. Se quiser, vai complementar. E nessa visita, o Ailton falou que durante essa visita ele também encontrou uma caixinha que tinha gravações do idioma Krenak, né, nessa reserva técnica, e aquilo foi muito importante para ele. Né? E eu acho que é sobre isso quando a gente pensa em esses intercâmbios. Esses espaços, eles guardam coisas muito importantes e que talvez estejam aí adormecidas, né, nas culturas pelos próprios processos coloniais de apagamento, a gente sabe. Então, também tem até sobre a preservação, né? Célia Tupinambá, ela fala, inclusive, dentro das entrevistas dela, que fala, olha, os mantos lá na Dinamarca, é até interessante que a gente pensar que até o dinheiro que eles gastam para manter já é reparação, entendeu? Tipo, por que não é só reparação? Ok, vamos entregar, porque a colonialidade está na Europa, mas está no Brasil também. Tipo, os indígenas estão... aí a gente não tem acesso. A gente estava falando sobre isso. Estar aqui, podendo vir aqui, poder adentrar dentro desses espaços e poder ter o nosso diálogo, né? Isso abrir uma outra visão sobre isso, sendo que a gente nunca foi convidado para ir. Porque assim, a gente fala Brasil, eu moro na Bahia, para chegar, ir até Rio de Janeiro, mas 3 horas de avião. Entendeu? Então, isso que Zé está falando. No Brasil também tem colonialidade, está lá também, né? Quem está nesses espaços de poder também são coloniais, trata a gente como fica lá, né? Então... E esse pensamento é muito importante porque foi um pensamento que Jamile Pinheiro, né, nos proporcionou a refletir sobre isso. Porque o país é problemático e eu acho que quando a gente fala de reparação também é perceber que não adianta reparar manto, ou seja ele qual for, porque a gente já vive em precariedade lá, né? Enquanto comunidade. A gente mal não tem que comer, muitas comunidades mal têm o mínimo de subsistência, né? Então, se pensar nisso também, nessas relações. Eu acabo já me perdendo aqui, mas tudo bem. Volviendo al tema de los museos europeos que mencionaste. Muchos de estos museos, de los más famosos, ¿no? El British Museum, el Louvre, etcétera, se han conformado en parte sobre objetos pertenecientes a otras culturas del Mediterráneo, de América, en fin, de todo el mundo. Esos objetos han sido adquiridos por compra, por tráfico, por saqueo, como trofeos de guerra, de alguna manera, ¿no? Y claro, uno de los argumentos que utilizan los dueños de los museos, si son privados o sean públicos, es que los conservan por preservar su conservación, para que estén a salvo, porque en sus países de origen por ahí corren algún peligro, ¿no? Y eso, bueno, eso amerita otro evento, otra discusión, porque es complicado. Pero me ha hecho pensar en algo que ha pasado, que hemos visto, que hemos vivido en nuestra universidad respecto a la conservación documental. Y es lo siguiente, la carrera de historia en la que trabajamos María Luisa y yo tiene una gran suerte y es que tiene no a su disposición, sino que el laboratorio, entre comillas, de la carrera es un archivo histórico departamental. Es ahí donde los estudiantes hacen sus prácticas, hacen sus tesis, los docentes también, en fin, es un archivo maravilloso. Ese archivo se constituyó por casualidad, porque un historiador
mayor se dio cuenta que cuando su esposa volvía del mercado, pues tenía algunas verduras envueltas en documentos coloniales. Entonces averiguó, después alguien le pasó la voz de que iban a transformar en papel reciclado la documentación de la Corte Superior de Distrito. Entonces dijo, no, aquí hay que hacer algo. Entonces, gracias a la emisión de un decreto supremo, ese archivo recibió el mandato de recoger la documentación del departamento, como el Estado, de La Paz. Y con el fin de profundizar esa tarea, se permitió que el archivo recogiera archivos locales en pueblos, en provincias, etc. Entonces hemos llevado a cabo muchos viajes los llamamos de rescate documental, ¿verdad?, para ir al lugar y sacar la documentación con el permiso correspondiente, la documentación de una subprefectura, de una alcaldía, en fin, y llevarlos a La Paz. En estos últimos años la situación ha cambiado. Los gobiernos municipales, los gobiernos locales dicen, sí tenemos archivo, no se lo van a llevar. Vengan a nuestro pueblo, digitalicen todo, nos dejan los originales, nos dejan una copia digital por si acaso, pero ustedes no se lo llevan. ¿Por qué? Porque esto es nuestro. Y así funciona. ¿Podemos digitalizar todo lo que entraría en un museo? No lo sé. Pero me parece que es una salida, una oportunidad interesante y funciona. Y funciona no solamente porque se preserva la documentación, aunque sea en formato digital, pero además se genera en los dueños de la documentación una responsabilidad, porque todo esto es público y todo el pueblo lo sabe. Entonces van a pedir que rindan cuentas. ¿Y qué han hecho con ese archivo? ¿Y dónde están esos documentos? ¿Y podemos acceder a los mismos? Entonces hay una responsabilidad. Eso más tenemos que fomentar. Muchas gracias, muito obrigado. Eu acho que já esgotamos o nosso tempo, o Rodrigo já está em pé. Queria agradecer a todas as participantes por essa grande aula de museologia que inicia a nossa semana de reflorestamento ou ocupação, como queiramos. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram até o final. Obrigado e, principalmente, à mesa e ao museu, mais uma vez, por nos receber.